me segurar, Deus colocou alguém, e quando eu estava lá no outro lugar, lá no convento para o ministério, Deus falou assim: não é aqui que eu te quero. Aleluia. E Deus me trouxe para cá. Eu entrei aqui dentro um dia aqui, eu escutei uma palavra: seja bem-vindo. Aleluia. Pelo pastor. Glória a Deus. Estava o pastor aqui, o pastor Everaldo. E eu vim só para fazer uma visita. Eu falei: eu vim até deixar chateado esse Deus. Falei: Caio, fica ali. E quando eu ouvi essa palavra, eu vi a comunhão, eu falei: é aqui mesmo. Achei o cantinho de Jesus. Porque tem muitos lugares aí que você vai e você não acha o canto de Jesus. Você acha os outros assim, ó, te olhando pé a cabeça. E aqui não é lugar de olhar pé a cabeça, aqui é lugar de olhar para você está aqui, que você é beneficiado. É chegar um Marcos ali, você está lá na frente, Jesus quer falar contigo. Você é o que tem que ser o primeiro. Amém. É então um maconheiro, um bêbado que você quer sentar aqui chorando para ver Jesus, você está lá, vai, senta aqui, irmão. Você é o privilegiado. Ou será que vai chegar lá para ele e falar: ó, eu vi mendigo ser expulso da igreja. Eu vi homossexualista ser expulso da igreja porque era homossexual. Eu vi o cara comentando que teve gente aí sendo expulso. Eu assisti um DVD aí que foi expulso mendigo dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não tem Jesus no coração. Mas nós temos Jesus no coração, tem que aceitar. Não aceitar o pecado, não aceitar ele, mas aceitar a pessoa dele. O pecado vai ficar lá fora. Porque a partir do momento que você abraçar ele e falar para ele: Jesus te ama, ele vai sentir. Até na tua casa tem que ser assim, irmão. Você quer quebrar o diabo no meio? É você usar a sabedoria. É quando eu venho com 10 palavras do contrário do seu lado, você chegar ali e falar: mas Jesus te ama, viu? Vamos para a igreja hoje? Vamos? Ah, não vou hoje não. Não tem problema, Jesus te ama. Outro dia, não vamos para a igreja? Não vou hoje não. Mas Jesus te ama. Minha tia fazia isso todo dia comigo. E até um dia eu falei: eu vou. Mas eu pensei em falar para ele lá para fazer a vontade dela. Quando chegou lá, Jesus fez tudo ao contrário. Ele pegou um curso só para mim. Porque os outros não estavam lá dentro, tá? Só que aquele dia o privilegiado era eu. Eu precisava ser liberto. Glória a Deus. Aquele dia que eu vim aqui chateado, não estou fazendo os outros que estavam aqui. Mas aquele dia Deus fez um culto só para mim. Porque eu precisava para estar aqui hoje. Eu precisava estar aqui hoje. Aleluia. Será que pode chegar no parede, pode chegar de fora? Porque é fácil aceitar o de fora, mas é difícil aceitar o de dentro. Por mais que você fale: mas eu aceito, não aceito. Por mais que você fale assim: mas eu creio que ele vai mudar. Mas dói, irmão. Eu sei que dói. Ah, meu filho, eu aceito, meu filho. Meu filho está nas drogas lá e eu sei que Deus vai salvar, vai estar aqui. Mas será que está acontecendo lá? Será que está fazendo isso? E como esquece de Deus, irmão. Quando você estiver aqui dentro, aqui, fala: Senhor, meu filho está lá nas drogas. Está lá. Mas eu creio que quando eu estiver aqui, o Senhor está lá com ele. E a hora que eu chegar em casa, ele não vai estar mais. Ele vai estar em casa. Nem que Deus vai passar um processo. Se assumir numa guerra, ele vai começar a passar um processo lá. Será que quantas vezes quando você está aqui dentro, está sendo livrado de morrer na mão da polícia, está livrado de morrer na mão até de outro traficante? Você está preocupado com o quê? Está achando que Deus não faz? Deus faz, irmão. Põe as coisas na mão de Deus, a mesma coisa chegar, pastor Adão, toma aqui a Bíblia, guarda para mim. E eu virar ali para o pastor Adão, Bíblia de volta aqui, vai. Eu tirei da mão de Deus, irmão. É por deixar, é acreditar. É fiel, Jesus. É acreditar, irmão. Se Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua, pode mudar do teu filho, pode mudar do teu marido, pode mudar de quem for, Deus. Até o teu macumbeiro pode mudar, que já mudou. Pode mudar. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Tu és Pode mudar, fiel. pode crer, irmão. Se Deus tirou o carvão dos seus olhos, tirou do fundo do poço, estava lá no fundo do poço, Jesus tirou a mão no meio da lama, assim, ó, e catou pela mão. Se me trouxe aqui em cima, aqui e pôs aqui, irmão. Graças a Deus. E para honra e glória de Deus, aqui colocou um pastor de Deus, um missionário de Deus. Quando começou a dobrar o joelho ali, Deus começou a fazer algo na minha vida. Aleluia. Para mim estar aqui hoje foi por graça, honra e graça de Deus e pelo mensageiro deles, pelo tempo deles. Que honra e graça, sou até padrinho no casamento. Aleluia. Honra e graça de Jesus, sou padrinho no casamento. Tudo aconteceu, irmão, porque Jesus usou. Jesus tinha que usar um. Glória Para a chegar Deus. na minha vida, ele tem que usar um. Ele usou o pastor, usou a missionária. Aleluia. E para chegar um que está fora, tem que usar você. Mas para isso você tem que estar na presença dele. Para isso você tem que falar: eu fui e acabou. Ah, hoje eu não vou porque chegou o parente. Ele disse: ó, desculpa, mas eu tenho um trabalho ali, tem umas almas morrendo lá, eu vou lá buscar. É verdade. Sabe onde convidaram ele para hoje? Convidaram ele para o combate. Meu Deus.
Tá? Convidaram para ir para boate. Ontem chegaram em mim e chamaram para beber. Então 2 dias, já tem de ontem para hoje, estão me tentando para beber, para ir para boate. Você sabe o que eu falei? Falei, não, lá na igreja tem umas almas que precisam ver a palavra de Deus, eu vou para lá. Aleluia. É para lá que eu vou. Glória a Deus. O cara falou para mim ontem, mas minha religião é 51. Eu falei, amém. Se você conseguir chegar até lá, está acontecendo com ele? Está nas brigas aí, ó. Dentro da casa dele tá. Mas se ele tivesse falado assim, não, eu vou para a igreja com você, estava ele aqui hoje. Verdade. Mas é assim que Deus trabalha. É assim, viu, irmãos? Aí ele fala hoje sim, mas amanhã eu falava também. Você sabe o que eu fiz uma vez? Eu fui dentro da igreja universal, fingi que estava com o diabo, só para ver se o pastor era sábio mesmo. Fiz, irmão. O pastor lá dentro, lá espanhol, aquele monte de salzeira lá, eu entrei lá dentro, fingi que estava bêbado. Chegava a ver se o pastor é de Deus mesmo. Comecei a fingir, lá estava um caboclo lá, o cara veio, né? Comecei a zoar os crentes, mesmo que estava errado, mas comecei a zoar os crentes. Sabe o que Deus fez? Pera aí, eu vou quebrar esse homem. Vou quebrar ele. Deus quebrou mesmo. Deus quebrou com você aqui. Hoje sabe o que eu estou falando? Hoje eu estou aqui, ó. Glória a Deus. Eu tinha relação com os pastores, os pastores lá falavam o povo lá falando de Deus lá em cima, então que acha que gravataria é melhor que os outros. Não gostava dessas coisas não, falei, não era desses playboy nada. Chama tudo playboy hoje, que eu sou mais playboyzinho, vestido de gravatinha, tabaco. Terno, falei que nunca usar terno. Aqui no peito, eu não vou dar terno não, eu uso uma camisa, uma coisa, eu estou usando até terno. É assim que Deus faz, irmão. Pode ter certeza. Eu estou aqui hoje para falar para você que Deus foi na minha vida, como Deus foi na vida de Moisés e de Abraão, hoje Deus é na tua vida e na vida da tua família. Se Deus falou para você que vai salvar a tua e tua família, é tua família. Glória a Deus. Não se preocupe, irmãos. Mas vai buscar o que está lá fora. Deixa Deus te usar. Deixa Deus entrar nesse templo. Às vezes chama para fazer evangelismo, não é para fazer, não é porque o pastor quer fazer bonito, não é fazer bonito, não. É porque Deus fala para ele chamar a igreja. E nós só podemos encher essa igreja aqui através de cada templo que está sentado aqui. Se cada um falar, eu vou lá buscar. É cada um passar, eu vou lá na favela buscar lá. Eu vou lá no meio dos mendigos, lá eu vou lá levar uma palavra. Lá vai ter uma alma que está precisando de um folhetim, eu falo assim, eu vou para a igreja. E amanhã ele está aqui em cima pregando e falou assim, olha, aquela irmã ali, no misericórdia de Deus, levou um folhetim para mim. Mas para isso Deus tem que usar cada um. Não tem como Deus encher aqui se não usar vocês. Aleluia. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. Aquilo que você não pode fazer é com Deus. Então até onde você pode fazer é entregar um folhetim desse aqui, irmão. Um folhetim desse aqui é uma alma. Verdade. Cada convite desse aqui é uma alma que pode vir para a igreja. Mas só pode ficar através de você. Você sabe que eu estou aqui hoje por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Deus me levou lá para me buscar. Me colocou na frente. Deus levou na frente. Mas teve que pregar para mim. Foi assim com Paulo. Foi assim com todos os outros, irmão. Jesus veio buscar todo mundo. Jesus não levantou os 12 discípulos. Para que ele levantou os 12 discípulos? Ele sabia que ia para o céu, mas deixou os 12 discípulos para espalhar a palavra. Amém. Para isso tem que acontecer. Para você acontecer milagre na sua vida, você tem que fazer também. Não adianta você só querer me dar, mas não quer buscar. Como você quer ver lá de fora salvo? Como você quer ver sua família salva se você não tem coragem de salvar os outros? Se você não tem coragem de entregar um folhetim. Para você ver a salvo, você tem que ir lá fora buscar também. Você buscando lá fora, Jesus vai salvar os teus, ela está lá fora buscando as almas, agora tem que salvar os dela. É através dos outros que vem, irmãos. Através de mim, que eu estava lá na rua, muitos foram para a igreja. Verdade. Muitos começaram a voltar para ir para a igreja. Por quê? Por causa que um abriu a porta para o outro. É um puxando o outro, irmão. Um vem e fala para o outro, um vem e fala para o outro. E assim vem vindo. Aleluia. Era essa maneira. Aí, tá a mãe do Fábio, o irmão do Fábio. Talvez ele tem que ver o Fábio. Jesus usou um, usou o outro, para o outro ali. Era dessa maneira. Amém. Se você quer teu filho aqui dentro, você tem que abrir as portas, irmão. E quem abre a porta é só você, amém? Amém. Então pode ter certeza. Quando te chamar para o evangelismo, vai, irmão. Vá. Mas vai com fé, mas eu vou entregar e vai salvar. Vai salvar. Para fazer evangelismo, para precisar aqui dentro, tem que ter cada um de vocês aqui dentro, tem vocês aqui. Não tem como fazer evangelismo, irmão. Jesus necessita de vocês, não que Jesus precisa. Mas Jesus tem que usar vocês. É vocês que tem que usar. Jesus pode vir também aqui na terra aqui, pregar para todo mundo, trazer aqui dentro o que ele quiser. Mas precisa de você aqui dentro.
Não é para fazer graça para o pastor, não é para fazer graça para a missionária, não é para fazer bonito, não é só para enxertar o banco, não. Não é só para ficar aqui olhando assim e às vezes é sair daqui e já correr por. É pegar a palavra e ler e falar, não, se eu vou lá buscar e preparar a palavra, vão criar uma palavra, eu vou levar a palavra para onde precisa, vou fazer a obra de Deus. Estou pregando contra a televisão, estou pregando contra a rádio, irmão. Mas tem muitas vezes que a gente leva, a coisa mais rápida da gente é levar piadinha para os outros. A gente aprende uma piadinha que já corre contra ali. A gente vê uma coisa aqui, uma fofoquinha aqui, já corre na casa do vizinho, vou lá fofocar lá. Não é assim? A novela ontem foi tremenda. Ai, vou ter que ir lá contar para a vizinha, ela não viu a novela. Mas a vez ele pegamos para pegar a palavra de Deus, eu não vou. Aí eu estou com dor no joelho, estou com dor na cabeça. Aí eu estou com dor na perna. Ai, eu não dormi essa noite. Ai, eu não sei o que tem. Ai, eu tenho que ir lá no restaurante, tenho que ir no shopping. Daqui a pouco eu tenho que compra dentro da casa, eu tenho que inventar de fazer compra. Já ficar fazer compra, estou doente, vou lá no médico tomar um remédio, sem ficar doente, vai lá no médico. Mas não foi, estava em casa lá. Mas não vai fazer evangelismo. Mas, hoje eu não vou na igreja porque eu estou na luta, estou na prova. Eu fico na cabeça, não acontece nada, eu vou ficar em casa. Tem gente que às vezes demora dentro da igreja, quase na porta da igreja. Quando vem a luta, desiste, não quer ir para a igreja. Eu conheci gente assim. Morava na porta, abri a porta, esqueci que ia dentro da casa, mas não vim na igreja. Abriu a igreja, deixou lá e sumiu. É assim. Aí depois veio na frente de Deus e disse, Senhor, por que a minha bênção não vem? Sabe por que será não, irmãos? Porque temos tempo de fofocar, temos tempo lá de falar do vizinho, preparar no sapato da irmã Rô, preparando o cabelo com que ela vem, a blusa, mas não temos tempo de abrir a palavra de Deus, não temos tempo de orar e buscar a Deus. Irmãos? Será que se Moisés fizesse isso, todos os erros do Moisés, será que se Moisés fizesse isso para Deus, será que tinha atravessado aquele povo no mar? Será que tivesse olhado para cada um, não vou levar nenhum, não, tem gente lá murmurando, tem gente lá, eu vou atravessar cada um, morto lá. Será que tinha acontecido isso hoje? Será que Jesus estivesse aqui na terra, olhado assim e falasse assim, nossa, irmã Rose, vai ter gente, não, acho que eu vou lá na cruz por ela? Não vou nada. Não podia ter falado isso. Mas ele não falou isso não, irmão. Jesus ele veio fazer a missão e ele fez a missão. E quando ele subiu, ele deixou os outros fazer a missão e todos fizeram. E nós? Aleluia. E eu e você, será que nós fizemos?